Um adolescente de 13 anos mata cruelmente a vários golpes de faca uma outra adolescente também de 13 anos. Talvez você pode me perguntar, será que é culpa dos pais? Será que tem a ver com a educação que seus pais deram para ele? Outra pergunta possível a se fazer nesse caso é: o que leva pessoas normais a cometerem crimes? E aqui eu estou falando de pessoas normais porque eu estou excluindo dessa conversa os psicopatas. Esse assunto é relevante não só porque se refere sobre a educação que nós damos para os nossos filhos. Ela se refere também a com quem nos relacionamos, com quem você está se relacionando e quem você está sendo nesse relacionamento. Eu quero aprofundar com você a história desse assassinato. Mas no final desse vídeo, o que eu quero que você entenda é que aquilo que é dito lá na carta de Éfesos, no capítulo 4, ainda é válido para os dias de hoje. Fale sempre a verdade. Não deixe que se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Não deixe que nada ruim ou mal saia de sua boca. Mas antes de aprofundarmos nessa história, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo e psicanalista e estou aqui à sua disposição para iniciarmos o seu processo de desenvolvimento emocional, seja através da terapia online, seja através da terapia presencial aqui no meu consultório. E para isso basta você entrar aqui no meu site elevar-se.online e você consegue ter acesso à minha agenda, que é o processo mais rápido em marcar o seu horário, ou você pode me chamar pelo WhatsApp. E aí então nós iniciarmos alguma conversa. Tudo bem? O seriado ele inicia-se pela seguinte cena. Como vocês podem ver, a polícia já está indo na casa do Jamie. Essa é a primeira cena do seriado. Então não há dúvida que foi o Jamie que matou aquela garota. No entanto, o que você percebe aí, então, é uma família apavorada porque não está sabendo o que aconteceu. E nós estamos vendo também o Jamie negando de forma bastante convincente de que ele não fez nada. A família de Jamie é o que nós chamaríamos de família nuclear ou família tradicional, né? Que é pai, mãe, uma irmã, né? São uma família de 4 pessoas, eles são relativamente afetuosos um com o outro. Esse pai ele fica muito tempo fora de casa porque ele trabalha muito para dar o conforto material para a família, para o Jamie e a irmã poder frequentar uma boa escola. É uma família que sobrevive às suas dificuldades juntos. Então é aquela família que quando nós olhamos para ela, não há nada de errado nela. Porque é uma família tradicional que segue a moral e os bons costumes. E como eles seguem as regras dos costumes, acaba não surgindo espaço para perceber nenhuma nuance emocional, nenhuma diferença de alteração emocional nos filhos. Porque fica parecendo que está tudo certo. Porque todas as regras estão sendo seguidas, então está tudo bem. Mas, na verdade, o que se evidencia ali então é que essa família não estava percebendo algo que estava acontecendo com esse filho. E aí, no seriado tem também um outro núcleo de uma outra família, que é dessa cena que você vai estar assistindo agora, que é o desse policial. Esse policial está investigando o caso e ele então tem um filho que estuda na mesma escola onde o caso está sendo investigado. E o que se percebe então é que esse policial ele tem um amor pelo filho, o filho dele tem um amor por ele, e até por isso esse filho vai socorrer o pai, porque o pai está passando vergonha na escola, porque ele não entende nada do que está sendo dito ali. Ou seja, esse adulto ele não tem linguagem para conversar sobre as coisas de adolescente, apesar de ter um adolescente em casa. Porque não existe espaço de intimidade entre eles, não existe espaço de comunicação. Então, o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje, que é um ensinamento, na verdade, da psicanálise, é que o nosso desenvolvimento emocional, ele ocorre dentro das relações, ele ocorre na nossa relação com o outro. Mas também não é qualquer relação que nos ajuda a se desenvolver emocionalmente.
Tem relações também que conseguem tirar o pior de nós. Uma relação que nos ajuda a desenvolver emocionalmente, é um relacionamento onde existe intimidade. E existe intimidade porque o outro consegue falar com você e você falar com essa pessoa, né? Para nós conseguirmos ter esse tipo de relacionamento, é necessário que a gente rompa com algumas vigilâncias que a gente tem. É preciso romper alguns medos, é preciso romper algumas inseguranças. E é claro que isso vai se tornando mais fácil de ser feito quando nós nos comunicamos para o outro e nos sentimos ouvidos, sem julgamento, com compreensão, com empatia. Mas é claro que é preciso falar a verdade. O que quer dizer falar a verdade? Que a nossa fala não seja uma fala de competição, não seja uma fala de rivalidade, uma fala de acusação. Que seja apenas uma fala que permite pensar o que está dentro de nós. Que a gente possa trazer também uma educação emocional também, entre pais e filhos, mas também entre o casal. E nesse seriado, isso está tão deficiente que o Jami não tem espaço para conversar dentro da família, ele não tem espaço para conversar dentro da escola, porque a escola é extremamente agressiva, as relações, e até com a psicóloga, que é essa cena que está aparecendo para você agora, isso não é possível, porque essa psicóloga ela está aí apenas para investigar se o Jami ele tem culpa, ele se sente culpado, se ele tem noção da gravidade do ato que ele cometeu. Ela não está ali para acolhê-lo emocionalmente. Ela está ali a serviço do processo e não a serviço daquele adolescente que está sofrendo naquele momento. E na entrevista é muito claro porque o Jami ele dissocia várias vezes, como se surgisse uma nova personalidade ali com ele, confrontando aquela psicóloga. E aqui eu não estou falando de transtorno dissociativo de personalidade. Aqui eu estou falando de uma dissociação simples, de uma mente que estava sofrendo demais na escola, que estava sofrendo demais pelo ato que cometeu e agora estava ali vivendo as consequências do seu ato. E aí, outro ensinamento então que a psicanálise vai nos dizer, que nas pessoas normais, muitas vezes elas cometem um crime por culpa. O Winnicott mesmo possui um artigo chamado, se eu não me engano, a patologia da culpa, né? E ele vai defender então que a culpa ela já reside na intenção. Quando eu vou dar vazão à minha agressividade, eu já sinto culpa pela minha própria intenção e, consequentemente, eu preciso encontrar meios de ser punido para que a minha culpa se reduza. Outro ensinamento que nós temos é que as nossas emoções elas acontecem no nível corporal. Consequentemente, elas podem virar uma doença somática, elas podem vir para o nosso corpo, elas podem ser apenas um campo de atuação onde a gente se comporta segundo a emoção que estamos sentindo, mas veja, não é um comportamento pensado, não é uma emoção que ela se torna internamente um diálogo verbalmente articulado, ela só vira um comportamento. O Jami, ele apenas atua a agressividade dele. Ele não pensa a agressividade dele. O Jami, ele apenas atua a culpa que ele sentiu. Ele não conseguiu pensar a culpa que ele sentiu. E é por isso que ele comete o crime. Normalmente, nós produzimos no outro aquilo que queremos que recaia sobre nós. É por isso que eu venho dizer para vocês hoje que não deixe que se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Deixe que nas tuas relações existam espaços de autenticidade, onde você possa falar sobre você sem medo. E onde você também é capaz de acolher o sentimento do outro, as ideias do outro, por mais absurdo que seja. E podendo também pensar essas emoções em outra direção. Porque o que as nossas emoções nos falam,
As ideias que elas nos sugerem, elas não são a verdade sobre nós. Elas são apenas um reflexo de como nós nos aprendemos a sentir e a pensar ao longo de nossa história. E talvez nessa conversa, então, nós podemos reformular tudo isso e encontrar um novo jeito de ser, de sofrer ou também de ser feliz. Como eu já disse, meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo e psicanalista. Estou aqui à disposição para te atender na terapia online ou presencial. E quero dizer para você que eu estou pronto. Você está? Te aguardo então do outro lado do divã.